Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem em casa, né? Aproveitando esse momento para curtir mais a família, para fazer mais jogos em casa e estudar também, né? Hoje nossa aula continua com o capítulo 5, os Romanos, né? Mas antes de começarmos, eu queria falar algumas coisinhas para você. Primeiro, é a única aula da semana, tá? Porque quinta-feira, que é o dia da nossa aula, nós vamos ter feriado de Corpus Christi, Corpo de Cristo, em latim Corpus Christi, Corpo de Cristo, tá? E outra coisa, a nossa provinha é relacionada ao capítulo 4, os gregos, que vai da página 78 a 89, tá? Mas vai ter revisão, fiquem tranquilos. Vai estudar Esparta, Atenas, a religião grega, né, os mitos, os heróis, enfim, tá bom? Então vamos lá. A primeira e única aula da semana, depois já vem revisão para a prova, tá? E depois nós temos o capítulo, o feriado, e o capítulo da prova, que é o capítulo 4, a Grécia, tá bom? Então, beleza. Bom, gente, a aula passada, a professora Cássia falou do dia a dia dos romanos, né? Falou da vida cotidiana dos romanos, falou da religião romana politeísta, falou dos banhos públicos, falou do dia a dia, da situação da mulher, do homem, enfim. Eu vou começar hoje terminando a minha aula do segundo triunvirato. Estão lembrados? Primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu e Crasso. Lembra que eu falei que ele foi morto a punhaladas? Pois é. Aí logo em seguida veio o segundo triunvirato, que foi formado por Marco Antônio, tá? Vem ser sobrinho neto de Júlio César, Otávio ou Otaviano, depois o nome dele vai mudar, e Lépido, tá? Bom, todos eles patrícios, enfim, isso era o segundo triunvirato. Lembram que eu falei para vocês de Cleópatra? Pois é. Porque eu tenho que falar do segundo triunvirato para a gente falar do cristianismo e falar do Império Romano, que é o último período de Roma, tá? Então, olha só, o que vai acontecer aí? Marco Antônio, Otávio e Lépido no segundo triunvirato, tá? Marco Antônio, que não era bobo nem nada, casou-se com a irmã de Otávio, tá? E passou a ser cunhado de Otaviano ou Otávio, Marco Antônio. Só que Marco Antônio foi até o Egito para conquistar o Egito, porque Júlio César conquistou, entre aspas, porque ele se apaixonou por Cleópatra, tá? Então, e o Otávio era mais assim, ele tinha o jeito de falar as coisas, de querer tomar conta de tudo, né? E o Marco Antônio foi para o Egito. E lá no Egito, ele se apaixonou por Cleópatra, né? E aí, o que vai acontecer? Otávio, quando soube disso, ficou logo muito chateado, porque o Marco Antônio era casado com a sua irmã, né? E ele tratou de pegar um exército e ir até o Egito lutar contra Marco Antônio. Marco Antônio e Cleópatra, que não eram bobos nem nada, se suicidaram, porque não queriam ser o quê? Escravos de Otávio. E aí Otávio derrota, né? Toma o Egito para Roma. O Egito passa a ser território romano. Ele pega todas as riquezas do reino, vai pegar essas riquezas e vai reorganizar todo o exército, vai investir, eu perdi a palavra, vai investir no exército romano, tá? Vai pegar o trigo que estava armazenado no Egito, vai trazer para Roma, vai distribuir esse trigo para a população de graça. Lógico que ele tinha um segundo interesse, né? Ele tinha uma segunda intenção aí. Por quê? Porque ele queria se transformar em algo mais, a ter poder, né? E ele chega em Roma e é aclamadíssimo como herói, como salvador da pátria, né? Isso nós vamos ver na página 108 do nosso livro. Na página 108 está falando do final do segundo triunvirato para o começo do Império, tá?
No ano 40, ele ficou tão famoso, foi aclamado, ele foi visto como salvador da República, que no ano 40 a.C. ele vai ser proclamado imperador com o nome de Otávio Augustus. O que esse Augustus significa? Significa sagrado. Todos os imperadores vão carregar esse nome Augustus, tá? Então vai ser Nero Augustus, Caracalla Augustus, Calígula Augusto, todos eles vão levar esse nome de Augustus, vão levar esse nome no seu nome, tá? É uma redundância, mas tá bom? E aí ele vai se tornar o imperador de Roma, tá bom? Bom, depois da dinastia de Júlio Claudiana, que era a dinastia de Otávio, vem mais 3 dinastias, são 4 dinastias, até que há a queda do Império Romano do Ocidente. Isso já aí é coisa para outro capítulo, outro assunto, outra aula, vamos parar por aqui. E aí Roma passa a ter um império, tá bom? Então Otávio vai ser o imperador de Roma. Vai ser um período de prosperidade, um período até que recebe o nome de Pax Romana, porque vai ser um período de paz, um período de segurança, de prosperidade em Roma. Então, o período do governo de Otávio Augusto, vai ser um período de paz, tá? Um período de tranquilidade. Depois de Otávio, como eu falei para vocês, tivemos outras dinastias. Não passava de pai para filho não, viu, gente? Às vezes não era assim, não. Como eu falei para vocês lá na primeira aula de Roma, o Império Romano ele foi marcado por conspiração, assassinatos, corrupção, um passando a perna no outro. Nós tivemos, em toda a história do Império Romano, imperadores maluquetes, né? Imperadores corretos, imperadores que fizeram Roma crescer, outros que não, como o caso de Calígula, como caso de Nero, que não eram imperadores, não foram imperadores, como eu vou dizer, de uma cabeça boa. Eles fizeram coisas assim que a gente fala, nossa, absurdo, botar fogo em Roma, nomear o cavalo como senador, são essas coisas que aconteceram no Império Romano, tá? E foi no governo de Otávio Augusto, né, que surgiu o cristianismo. Tá? A gente já viu isso em ensino religioso, que vai ser o que a gente começa aqui na página 117. Essa figura que vocês estão vendo aí foi um templo construído por Herodes. Herodes, quem foi Herodes, né? Herodes, o Herodes a gente vai falar, vai ser um rei da Judéia, tá? E a história dele entra na história do cristianismo também, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então vamos lá. Um dos capítulos mais importantes da história de Roma é o surgimento do cristianismo. Lembram na primeira aula quando eu falei direito romano, cristianismo, falei uma série de coisas que nos levavam, por que a gente tinha que estudar Roma antiga? O cristianismo foi isso, que é a nossa religião. Todo mundo que acredita em Jesus Cristo é cristão. E aí, né, o cristianismo, tá certo? Bom, a história de Jesus, ela aconteceu durante a dominação dos romanos, tá? Na região da Judéia. Judéia hoje seria Líbano, Israel, território palestino, por aí. Isso foi, os romanos conquistaram a Judéia no ano de 63 a.C. E o cristianismo surgiu na Palestina no ano de 64 a.C. Bom, em 40 a.C., durante o segundo triunvirato que eu falei para vocês, Herodes foi nomeado o rei da Judéia. E para garantir o seu poder, a fixação, a consolidação do seu poder, ele teve que exterminar todo mundo que era contra ele, porque ele não era judeu de nascimento, ele não era. Ele era filho de uma princesa árabe, né? Uma princesa árabe, e o pai dele não era judeu, o pai dele era convertido. Então as pessoas viam ele com outros olhos, tá bom? Segundo a historiografia, o que conta, ele foi um cara muito sanguinário, né? E matou 2 filhos, matou a esposa, teve conspiração, mas
né, já tem outras vertentes de historiadores que falam que ele construiu aquele templo, né, de Jerusalém, depois que já tinha sido destruído, ele reergueu novamente, construiu portos, aquedutos, termas, fontes. Então ele foi, em alguns momentos ele foi muito sanguinário, em outros momentos ele foi até dócil, né? Porque teve uma situação que a gente estudou que ele distribuiu parte de seus pertences a quem precisava, tá? Mas vamos lá. Herodes, o que aconteceu? Os judeus, nós sabemos que Jesus Cristo era judeu, né? E segundo a tradição judaica, tanto no Torá como no Antigo Testamento, falava-se na Bíblia a vinda de um Messias, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, né? Que viria nos render, né? Todos aqueles que acreditassem nele. E eles acreditavam muito em profecias. Aquele povo acreditava muito em profecia, né? Por isso que a história dos reis magos, que a gente já estudou com os persas, estão lembrados disso, né? Então tá. Bom, na Bíblia está no livro de, acho que é Miqueias, acho que é assim, capítulo 5, versículo 2, que fala da vinda do Salvador, tá? Então veja bem. Jesus Cristo não era chamado Jesus Cristo, o nome verdadeiro dele era Jesus de Nazaré, porque as pessoas naquela época recebiam o nome de acordo com o lugar em que nasceu. E Jesus nasceu em Nazaré, tá certo? Veja bem, o que aconteceu? Herodes ficou sabendo dessa profecia, né? E nós sabemos que naquela época também existia o recenseamento. Por isso que Jesus nasceu em Belém, porque José era de Belém. Então ele teve José, marido de Maria, pai de Jesus. Ele teve que ir para Belém para fazer o censo, assim como a gente faz o censo do IBGE hoje, né? Então, nessa época de Herodes, teve esse censo. E José teve que ir para Belém, junto com a sua esposa, que estava grávida, até Belém para fazer o recenseamento. Só que Jesus nasceu nesse caminho, no caminho de Belém. E aí, os relatos bíblicos apontam que 3 reis magos, foi aquele que eu falei dos persas, né? Visitaram o bebê e eles já tinham falado da vinda desse Messias do Salvador. A gente já sabe que para os judeus, Jesus não é o Messias, não é o profeta deles. A gente já viu isso em judaísmo. Mas agora, a gente, no cristianismo, para nós cristãos, Jesus é o Salvador. Ele morreu por nós para nos salvar. Ele morreu na cruz. Hoje a gente entende por que ele foi crucificado. Porque ele morreu, ele foi condenado por um governador romano. Jerusalém pertencia a Roma, então por isso ele foi crucificado. Se fosse em outro lugar, poderia ser enforcado, mas ele foi crucificado, tá? Continuando aqui. Então, Jesus, sabendo da ordem agora eu lembrei. A gente de vez em quando esquece, moçada. Herodes, sabendo dessa situação, mandou assassinar todos os meninos com menos de 2 anos. Meninos, homens, menininhos, menos de 2 anos. Então, o que aconteceu? Jesus e Maria tiveram que fugir com Jesus, Maria e José fugiram para o Egito, né? Para não ser morto por Herodes, porque Herodes não queria ninguém que afetasse o seu poder. Bom, segundo a Bíblia, até os 30 anos, nós não sabemos o que Jesus fez. A história de Jesus vai começar na Bíblia após os 30 anos, que ele teria vivido em Nazaré até então, né? Mas não tem cenas da vida dele, assim, que possa contar direitinho. Então, Jesus, até os 30 anos, viveu em Nazaré trabalhando como carpinteiro. Bom, o que aconteceu, gente? Aos 33 anos, Jesus se dirigiu a Jerusalém na época da Páscoa. Todo mundo ia fazer a Páscoa judia, né? A judaica, como queiram. E na época da Páscoa, que era a celebração dos judeus, que já celebravam o Pessach. Até hoje eles celebram isso. O que seria isso? A saída, o êxodo que eles comemoram. Lembra quando a gente estudou os hebreus? Até hoje eles comemoram essa Páscoa judaica.
E aí, quando Jesus chegou no templo, ele encontrou um comércio dentro da casa do pai dele, porque o templo era a casa, para ele, era a casa do pai dele, né? Então ele encontrou comerciantes vendendo aves, objetos, e foi aquele negócio. Ele expulsou todo mundo de lá, né? Expulsou todos os comerciantes do local, clamando que não deixaria transformar a casa do pai dele no mercado, certo? E aí, gente, Jesus, ele começou a falar sobre o amor ao próximo, o perdão, né? Ele falava sobre coisas bonitas e com isso ele foi conseguindo muitos seguidores, né? E isso aí fazia com que aumentasse a ira dos romanos sobre Jesus, né? Porque ele estava agregando muita gente, certo? E as principais fontes de informação sobre a vida de Jesus são os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, João e Lucas. Nesses 4 evangelhos vocês vão ver toda a história de Jesus, tá certo? Continuando. Estão entendendo aí o cristianismo? Estou contando a história do cristianismo, tá bom? Bom, na página 118 foi aquela fala que eu falei, que Jesus Cristo, nome dele é Jesus de Nazaré. Porém, por que é Jesus de Nazaré? Porque ele nasceu em Nazaré, né? Chamam de Cristo porque significa ungido. Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, né? Tudo isso a gente já viu quando estudamos o cristianismo e ensino religioso, certo? Na página 119, fala do calendário, porque houve um erro no calendário, né? O calendário que utilizamos hoje é o calendário cristão ou gregoriano. Então, o ano 1, como eu falei para vocês lá em fevereiro, quando a gente estudou os calendários cristãos, judaicos, muçulmanos, a gente viu que o ano 1 é o nascimento de Cristo. Porém, houve um erro, né? Porque, segundo um bispo, né? Acho que é bispo, sim. Houve um erro de 4 ou 5 anos, né? Porque parece que Herodes teria morrido por volta do ano 3755, o que corresponderia a 5 anos antes de Cristo. Quer dizer, então, que Cristo nasceu antes dele é uma confusão, mas foi um erro e foi passando. A explicação é que quando se criou o novo calendário da era cristã, no momento de se calcular a época do nascimento de Cristo, houve um erro de 4 a 5 anos. Tá? Mas isso é só uma curiosidade mesmo. Não vou cobrar isso, ninguém vai cobrar isso na vida de vocês. Mas é para vocês saberem, tá? Bom, tem um site aqui, um link para vocês entrarem, para vocês verem um museu de Herodes, algumas peças de Herodes, eu já tive a oportunidade de entrar, muito legal. A nível de curiosidade também, tá bom? Continuando, pessoal, vamos lá. Jesus Cristo, já falei que ele começou a pregar há 30 anos e por onde ele passava ele falava do amor ao próximo, perdão, desapego às coisas materiais, enfim. E Jesus conseguiu muitos seguidores. Os principais deles foram os 12 apóstolos, né? E Jesus propôs uma nova religião, gente, baseada no amor, no respeito, na prática do bem, do amor ao próximo. E isso aí ameaçava o domínio romano, né? Mesmo porque, segundo os evangelhos, Jesus nunca quis falar de política, sua pregação não tinha nada a ver com a política, né? Ele se referia a um reino espiritual, não um reino terrestre. E por isso nós já sabemos de toda aquela situação, de por que ele foi crucificado, né? Ele teve a opção de responder porque ele não tinha cometido crime nenhum, mas ele morreu para nos salvar. E essa é a história do cristianismo. Para vocês terem uma ideia, depois de 70 anos é que o cristianismo foi consolidado. Isso por causa da língua grega e latim, né, que expandiu, o cristianismo expandiu junto com o grego e o latim, e também por causa das estradas, as mesmas estradas que levavam o exército, levavam também os ensinamentos. Os cristãos, gente, foram muito perseguidos. Eles eram jogados na cova, no Coliseu para lutar com os animais, sabe? Eles tinham que entrar nas catacumbas
para poder falar sobre Jesus, para poder falar sobre o Evangelho, sobre o Antigo Testamento, os ensinamentos de Jesus, eles foram muito perseguidos. Só depois de 70 anos que o cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma. Isso aí foi no governo do imperador Teodósio. E saibam também que quando houve a divisão do Império Romano de Ocidente e Oriente, o imperador Constantino ele se converteu ao cristianismo, tá bom? Mas essa divisão, essa separação do Ocidente e Oriente são cenas dos próximos capítulos, tá certo, pessoal? As atividades são página 121 e 122, tá bom? Vocês vão responder isso no caderno. Queridos, um beijo, espero que vocês tenham aprendido muita coisa no cristianismo. É uma matéria que a gente já viu anteriormente lá no ensino religioso, tá? Segundo triunvirato, e aí a gente fecha na próxima aula com a decadência do Império Romano. Um beijo e fiquem com Deus.